Olá, meus amados irmãos e irmãs. Hoje iremos discutir o tema que pode mexer com a cabeça de muitas pessoas, mas é necessário que possamos discutir justamente para poder abrir a cabeça de vocês e abrir a cabeça de muitas pessoas que, de fato, não entendem o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico e contemplar de fato a fé. Hoje vamos discutir um aspecto que mudou a fé de muitos. A ideia de que a salvação é uma coisa simples, que não requer mudança, nem sacrifício e nem abnegação. Consideremos aqueles que pensam que são salvos porque nunca queimaram, roubaram ou mataram. Aqueles que se consideram pobres, que acreditam na vida cristã sem cruz, aqueles que caem na armadilha da teologia progressista, trocando as riquezas do céu pelas riquezas desse mundo. Jesus deixou claramente para nós: se alguém quer vir após a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me continuamente. Está escrito em Mateus 16, 24. Vamos começar com aqueles que pensam que já estão salvos porque não fizeram nada de errado. Irmãos e irmãs, a salvação não é uma lista de verificação onde você marca: eu nunca fiz isso, ou dizem: eu nunca fiz aquilo. A salvação é uma presença de Deus, conquistado por Jesus na cruz. Mas aí que é uma resposta nossa, uma conversão. Você nunca pode fumar, pode nunca ter matado, pode nunca ter roubado. Mas e seu coração? Você nunca mentiu? Nunca julgou os outros? Você nunca carregou ódio em seu coração? Você não colocou outras coisas antes de Deus? Jesus disse: todo aquele que persiste olhar para uma mulher a ponto de ter paixão por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Onde está escrito em Mateus 5, 28. Não basta, portanto, evitar pecados graves. É importante purificar o coração. A salvação não é um mérito nosso, é graça de Deus. Como diz São Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Onde está escrito em Efésios 2, 8. Não se iluda achando que suas boas ações ou sua boa conduta, entre aspas, são suficientes. Sem Cristo, sem cruz, sem conversão, não há salvação. Agora, vamos falar daqueles que se acham coitadinhos, que pensam que a vida cristã é só prosperidade, alegria e bênçãos, que Deus deve poupá-lo de todo sofrimento. Meus irmãos, onde é que isso está escrito? Onde está escrito isso na Bíblia? Jesus nunca prometeu uma vida fácil, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa passagem está escrita no livro de João 16, 33. A cruz não é um acidente de percurso, ela é parte essencial do caminho cristão. Quem quer seguir Cristo deve estar disposto a carregar a sua própria cruz. Não adianta ficar se lamentando, dizendo: por que está acontecendo isso comigo? Ou: Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? A pergunta certa seria: Senhor, como posso oferecer esse sofrimento a Deus? Unindo-me à cruz de Cristo. São Paulo nos ensina que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que deve ser revelada a nós. Essa passagem está escrita em Romanos 8, 18. Portanto, pare de se fazer de coitadinho e abraça a cruz com coragem, e através do sofrimento, unido a Cristo, que alcançamos a santidade. Por fim, vamos falar de um dos maiores enganos de todos os tempos, e principalmente dos nossos tempos: a famosa teologia da prosperidade. Essa falsa doutrina prega que a fé em Deus garante riquezas, saúde e sucesso material. Meus irmãos, isso não é evangelho de Cristo. Isso é evangelho distorcido, que transforma a Deus em um gênio da lâmpada, simplesmente para se satisfazer nossos desejos egoístas. É assim mesmo que a maioria das pessoas tratam Deus, como o gênio da lâmpada, que chamam eles apenas para satisfazer os desejos, apenas para fazer pedidos. Jesus nunca prometeu riquezas materiais. Pelo contrário, ele disse:
principalmente no livro de Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele também alertou no livro de Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A teologia da prosperidade é uma armadilha que desvia o foco do verdadeiro tesouro, que é o céu, para as coisas passageiras desse mundo. E o pior é que muitas igrejas usam essa falsa doutrina para explorar os fiéis, enchendo os bolsos dos pastores e líderes enquanto o povo sofre. Isso é um grande escândalo. A Igreja Católica sempre ensinou que as riquezas devem ser usadas para o bem comum, não para o enriquecimento de alguns. Como dizia São Basílio, o pão que você guarda pertence ao faminto. A roupa que você esconde pertence ao homem nu. O dinheiro que você entesoura pertence ao pobre. Meus irmãos, a salvação não é algo que se conquista por méritos próprios, nem é vida de comodidade, é e prosperidade material. A salvação é um dom de Deus, que exige de nós conversão, renúncia e disposição para carregar a cruz. Não caia na armadilha de achar que está salvo porque nunca fez nada de errado. Não se faça de coitadinho, esperando uma vida sem sofrimento. Não se deixe enganar pela teologia da prosperidade, que troca o tesouro do céu pelas migalhas do mundo. O caminho cristão é estreito, mas é o único que leva à vida eterna. Como diz Jesus, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Essa passagem está escrita em Mateus 7:13. Portanto, meus irmãos, acordem, deixem de lado as ilusões, que abracem a verdadeira fé. Sigam a Cristo, carreguem sua cruz com amor e confiança. Não troque a glória do céu pelas vaidades desse mundo. Meus irmãos, quantas vezes ouvimos pregações que resumem frases como Deus vai lhe dar isso, Deus vai te prosperar, você vai conquistar isso ou aquilo. Essas pregações de meia tigela ou pregações medíocres reduzem o evangelho a uma espécie de mercado de trocas, onde Deus é tratado como um garçom celestial para atender aos nossos desejos egoístas. Ora, onde está o chamado à conversão? Onde está o convite à santidade? Onde está a cruz de Cristo? Essas pregações distorcem a verdadeira mensagem do Evangelho, que não é sobre prosperidade material, mas sobre salvação eterna. Jesus não veio para nos dar carros, casas ou empregos melhores. Ele veio para nos dar vida eterna. Como diz São Paulo em 1 Coríntios 15:19, se é somente para essa vida que temos colocado nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Portanto, cuidado com essas pregações que prometem o mundo, mas esquecem o céu. O verdadeiro cristão não busca as coisas desse mundo, mas o tesouro que não se corrompe, o reino dos céus. Agora, vamos falar de outra distorção muito grave que acontece infelizmente na Igreja Católica. A teologia da libertação é uma corrente teológica que surgiu, principalmente na América Latina, que reduz o evangelho a uma luta política e social, como se a salvação fosse apenas a libertação de opressões terrenas. Meus irmãos, isso é uma redução perigosa da mensagem de Cristo. Sim, a Igreja de fato defende a justiça social e o cuidado com os pobres, mas a verdadeira libertação que Cristo nos trouxe é a libertação do pecado e da morte. Como ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A teologia da libertação, quando distorcida, esquece que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal. A Igreja não é um partido político, não é um movimento social. Ela é o corpo de Cristo, chamado a levar a salvação a todos os povos. Portanto, cuidado com as ideologias que tentam reduzir a fé a uma agenda terrena. Os nossos tesouros não estão aqui. Os nossos tesouros que procuramos estão no céu. Infelizmente, muitas igrejas seculares protestantes caíram nessas armadilhas.
Umas pregam a teologia da prosperidade, transformando o culto em um espetáculo de milagres e promessas de riqueza. Outras adotam a visão extremamente liberal, negando verdades fundamentais da fé, como a divindade de Cristo ou a existência do pecado. Ai daqueles que se tornam verdadeiros impérios comerciais, onde o foco não é mais a salvação das almas, mas o crescimento financeiro e influência política. Essas igrejas muitas vezes exploram a fé do povo, vendendo falsas promessas e ilusões. Meus irmãos, a verdadeira igreja de Cristo não é uma empresa nem um clube social. Ela é a coluna de fundamento de verdade. Por isso, é preciso discernimento para não cair nessas armadilhas, dessas falsas doutrinas. Agora, temos outro problema grave que devemos discutir com mais seriedade, que acontece dentro da própria igreja, da nossa própria igreja. Os famosos católicos, que eu chamo de católicos que possuem o título, mas não têm prática. Os católicos, nós católicos chamamos essas pessoas de católicos de BGE. Aqueles que se declaram católicos com senso, mas não praticam a fé. Vão à missa só no Natal e na Páscoa. Não se confessam, não rezam, não vivem os sacramentos. Para eles, ser católicos é apenas o título, uma tradição cultural, mas não uma vida de santidade. Meus irmãos, a fé não é um título de nobreza, nem uma herança familiar. A fé é um encontro pessoal com Jesus Cristo, que exige conversão e compromisso. Como dizia São Tiago 2, no livro de Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Jesus não adianta se dizer católico se você não vive como católico. A missa não é um evento social, mas o sacrifício de Cristo renovado no altar. Os sacramentos não são rituais vazios, mas meios de graça que nos unem a Deus. Portanto, se você é católico de BGE, acorde, pelo amor de Deus. A sua salvação está em pleno jogo. Outro problema grave é a negligência com o sacramento da confissão. Muitos católicos dizem: eu me confesso direto a Deus, não preciso do padre. Meus irmãos, isso é um erro grave. Jesus instituiu o sacramento da confissão quando disse aos apóstolos no livro de João 20, 22 a 23: recebei o Espírito Santo. Aqueles a que perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles que retiveres, ser-lhe-ão retidos. Confissão não é um evento da igreja, é o dom de Cristo. Quando nos confessamos ao Padre, estamos nos confessando a Cristo, quem age através do ministro ordenado. Negligenciar a confissão é fechar a porta à misericórdia de Deus. Portanto, não tenha medo de se confessar. É no confessionário que encontramos a verdadeira libertação do pecado. Agora, irei falar brevemente de outras heresias que continuam a enganar os fiéis. Anotem aí para vocês não perderem. Primeiro, o gnosticismo moderno, que prega que a salvação vem pelo conhecimento secreto, negando a necessidade da cruz e dos sacramentos. Outro ponto, o pelagianismo, que insiste na salvação pelas obras, como se não precisássemos dos sacramentos, da graça de Deus. E o modernismo, que relativiza a verdade da fé, adaptando-os ao espírito do mundo. Todas essas heresias têm o mesmo erro comum: distorcer a verdade revelada por Deus. A nossa fé não é uma construção humana, mas um dom divino, guardado e transmitido pela igreja. Portanto, cuidado com as novidades que parecem boas, mas afastam você da verdade. Outro muito importante que devemos abordar com seriedade: de fato, nós sabemos que Deus é pleno amor, o mais amoroso de todos, mas é necessário que nós, como cristãos, filhos de Deus, sejamos responsáveis. Caros irmãos e irmãs, vou hoje ser abordado mais o tema que tem sido distorcido
em nossos tempos. O amor de Deus. Muitos dizem: não importa o que eu faça, Deus me ama de qualquer jeito. Ou Deus não me julga, eu posso ser quem eu quiser. Meus irmãos, essas frases podem ser bonitas, mas escondem uma grande mentira. Sim, Deus nos ama infinitamente, mas o amor de Deus não é desculpa para o pecado, nem um salvo-conduto para vivermos como bem entendemos. O amor de Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Ele nos chama à santidade, à conversão e à mudança de vida. Portanto, prepare o coração, porque hoje vamos falar verdades que podem doer, mas são necessárias para a nossa salvação. Vamos começar com aqueles que dizem: não importa o que eu faça, Deus me ama de qualquer jeito. Ele me aceita do jeito que eu sou. Não importa o que eu faça. Não importa. Eu não quero ficar na frente do altar. Eu quero ficar sentado no fundão. Eu quero ir de qualquer jeito na missa. Eu quero ir de qualquer jeito. Usar a roupa que eu quero. Não importa o que eu faça. Meus irmãos, isso é uma meia-verdade perigosa. Sim, Deus nos ama incondicionalmente. Mas o seu amor não é uma licença para o pecado. Como diz São Paulo na carta de Romanos 6, 1 a 2. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Deus nos ama tanto que nos deu livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas Ele nos deu os mandamentos, que são como um mapa para nos guiar no caminho da salvação. Quando pecamos, não estamos apenas quebrando regras, estamos ferindo o coração de Deus, que nos criou para a santidade. Portanto, não se engane, o amor de Deus não é desculpa para continuar no pecado. Ele nos ama, mas também nos chama ao arrependimento. Como é dito no livro de João 8 a 11, vai e não peques mais. O amor de Deus não nos deixa onde estamos. Ele nos transforma. Agora, também tem aqueles que dizem: Deus não me julga. Posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Meus irmãos, isso é uma mentira do demônio. Deus é amor, mas também é justiça. A Bíblia deixa isso claro. Se vocês lerem no livro de 2 Coríntios 5, versículo 10, ele é dito: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Deus nos deu a liberdade, mas também nos deu responsabilidade. Podemos ser quem quisermos, mas não podemos escapar das consequências das nossas escolhas. Se escolhemos o pecado, escolhemos a morte. Se escolhemos a santidade, escolhemos a vida. Como diz Jesus no livro de Mateus 16, 25. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, irá encontrá-la. Portanto, pare de se enganar. Deus não é um avô bonachão, que fecha os olhos para nossos erros. Ele é um Pai amoroso, mas também justo, que nos chama à conversão e à santidade. Agora, vamos falar de um problema muito grave: os falsos mensageiros de Deus e mensageiros da fé. Jesus nos alertou: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vos disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa passagem está em Mateus 17,15. Esses falsos profetas são aqueles que distorcem a palavra de Deus para agradar os ouvidos, prometendo uma fé fácil, sem Cristo, sem sacrifício. O que são esses falsos profetas? São aqueles pastores que pregam a teologia da prosperidade, transformando o evangelho em um negócio lucrativo. São aqueles líderes que negam a existência do pecado, dizendo que tudo é permitido. São aqueles que usam a fé para ganhar poder, fama ou dinheiro, explorando a boa vontade dos fiéis. E quais são as práticas comuns desses falsos profetas? Eles prometem
milagres, instantâneos, bênçãos materiais e uma vida sem sofrimento. Eles distorcem a Bíblia para justificar seus erros e enganar os incautos e aqueles que são mal informados. Eles criam cultos de personalidade, onde focam não é mais Cristo, mas o próprio líder. Se você vê, a maioria dos cultos onde tem aquele show de luzes, aquele espetáculo, o modo que o próprio líder, entre aspas, aquele que chega na igreja, chega com feixe de luz, com aquela roupa toda de marca, saindo de uma mansão, de um carro, só falta sair de uma limusine. Acredito que tem alguns que saem de uma limusine, como se eles fossem poderosos. Tem uns que construem até tronos para se sentarem, como se fossem reis. Meus irmãos, cuidado com esses lobos em pele de ovelha. A verdadeira fé não é um show, nem um negócio. É o caminho de cruz, de renúncia, de amor a Deus e ao próximo. Como é dito no 2 Timóteo 4, versículo 3. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Com que sentido? Coceira nos ouvidos. Infelizmente, a história da igreja está cheia de exemplos de falsos profetas. No passado, tivemos muitos hereges como Ário, que negou a divindade de Cristo, ou Pelágio, que pregou a salvação pelas obras. Hoje, temos líderes que promovem relativismo moral, dizendo que tudo é permitido, ou que Deus não se importa com o pecado. Esses falsos profetas são sepulcros caiados também. Bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Uma carne podre, uma carne fraca. Aquela substância que por fora pode ser bela, mas se você partir ao meio há uma podridão, cheio de larvas, cheio de verme, cheio de coisas que conduzem a esses fiéis a uma falsa ilusão. Portanto, meus irmãos, como diz Jesus no livro de Mateus 26, 13: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens. Portanto, meus irmãos, não se deixe enganar. A verdadeira fé não é um caminho fácil, nem um negócio lucrativo. É o chamado à santidade, a renúncia ao sacrifício. Como é dito São Pedro, no livro de 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, a fé cristã não é um jogo, nem uma garantia de prosperidade material. É o chamado à santidade, à renúncia, ao sacrifício. É o convite a carregar a cruz com amor e a seguir Cristo até o fim. Não se deixe enganar pelas mentiras do mundo, pelos falsos profetas ou pelas ilusões do pecado. O amor de Deus não é uma desculpa para continuar no erro, mas ele é o convite à conversão. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos ajude a discernir a verdade e a rejeitar todas as falsas doutrinas. E que Deus nos dê graça de viver a nossa fé com integridade, buscando sempre o tesouro que não se corrompe, a vida eterna. Amém. Amados irmãos, espero que vocês tenham prestigiado, que vocês de fato sejam abertos a essa discussão e que vocês de fato estejam acordados. Lembre-se, esse sermão não é para lhe diminuir, mas para te fortalecer. Porque nós como católicos, cristãos em geral, somos chamados a evangelizar e pregar a verdade a todos. Pregar a verdade a todos. Necessariamente trazer uma mensagem de fé e esperança. E tem hora que esses sermões são necessários. Que se não fosse assim, todos estariam iludidos. Muitos iludidos
como se estivesse recebendo um cafunés na cabeça, com uma mão e com a outra mão segurando a faca, pronta para te matar. Não sejamos iludidos por essas falsas doutrinas, essas falsas ilusões, esses falsos líderes. Renuncie a si mesmo e carregue a sua cruz e siga Cristo. Amém? Então, para encerrar, vamos fazer uma breve oração para entregar essa palavra, essa meditação, que possamos meditar com essa palavra, que possamos estar iluminados com o que foi dito hoje. Comecemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe vocês.